porquê desse mau humor todo aí dos então, mercados? Nada de diferente do que a gente já sabia, né? Eu vinha falando, até falei brincando, a coincidência que toda quarta-feira, quando eu faço programa com vocês, é dia de tensão, né? Eu não acho que eu não peguei uma quarta-feira de alta aqui. Mas é legal que dá para mostrar aí a análise técnica funcionando bem. Bom, em termos gerais, a gente já tinha, né? Já vem monitorando a questão do tapering há pelo menos 90 dias, né? Há 2 reuniões aí do Copom, não, do FONC, do Fed. O tapering está super forte no radar, só que um termo que eu comecei a utilizar, né, um termo figurinha repetida de tempos em tempos no mercado financeiro, né, principalmente aqui no nosso mercado, que é tempestade perfeita, parece que a tempestade perfeita, no nosso caso, ela também está sendo acompanhada de uma tempestade perfeita lá fora, né, lá fora. Ou seja, além do tapering, que já era algo que estava há meses no radar de todos os investidores, o mercado inteiro comentando que o próprio tapering poderia ser um trigger de realização, quase que uma autoprofecia, no momento que todo mundo já estava especulando que quando o tapering começasse, a gente poderia ter uma correção, até porque não é nada, são 120 bilhões de dólares injetados na veia do sistema financeiro todos os meses, que estavam virando compra de ativos de risco, de criptomoedas a commodities, inclusive. Então, havia até um receio de autoprofecia, que a retirada dos estímulos econômicos provocasse uma correção. Só que, além disso, nas últimas semanas, se somou outras variáveis. Por isso que eu falo tempestade perfeita, talvez lá. Segunda-feira, uma outra empresa do setor imobiliário chinês deixou de pagar mais de 200 milhões de dólares em bônus. Então, temos aí a Evergrande e a Fantasia, né? Quase tipo uma duplinha Fannie Mae e Freddie Mac de 2008, só que no mercado chinês. E a China em Golden Week por conta aí da comemoração aí do dia 1º de outubro, né? Que é a comemoração do Partido Comunista Chinês. Volta amanhã a China. Então, esse período de silêncio não tem ajudado em nada, né? Porque não sabemos o que vai ser anunciado, o que vai acontecer na volta da China. Além disso, um cenário também extremamente inflacionário, mas ao mesmo tempo um cenário disruptivo em termos gerais, e que eu acho, eu estava até comentando mais cedo, que eu acho que tem um viés quase que 90% geopolítico, é a questão aí energética ao redor do mundo, né? E a gente, no nosso caso, apesar da nossa matriz hidrelétrica, a gente que piora o cenário por conta da crise hídrica, né? Apesar de, nos últimos dias, alguns negacionistas que viram alguns dias de chuva comemoravam, parecendo que estava chegando o segundo dilúvio bíblico no Sudeste, no Brasil, né? Negando aí que não basta alguns dias de chuva para a gente subir os reservatórios. Mas a crise energética lá fora está tendo características equivalentes, por exemplo, àquele crash do petróleo em maio do ano passado, né, dos futuros do petróleo, quando eles foram para o terreno negativo, pela primeira vez na história. Só que agora a gente está vendo uma crise no setor, uma crise, no caso, uma explosão para cima, além do petróleo, que subiu esses dias 3%, né, na segunda-feira, quando a OPEP se reuniu, confirmando um aumento de produção de 400 mil, abaixo do que era esperado para segurar o preço, e aí a OPEP explodiu. A gente está vendo isso no carvão e no gás. O gás na Europa, hoje o gás em Londres chegou a subir 28%. 28%. O gás na Holanda, que é a referência para a Europa, chegou a bater 40% de alta. Detalhe, hoje, gás futuro na Europa, hoje, estou trabalhando agora na casa dos 20% de alta hoje. No ano são mais de 500% de alta, né? Eu encontrei um gráfico de importação de carvão pela China.
Ano passado inteiro, quem era o maior exportador para a China de carvão era a Austrália. Só que a Austrália, como a gente está vendo, está entrando aí, ou seja, apesar das relações comerciais do dia a dia, no final, os líderes internacionais, né, o foco deles é a questão geopolítica. Por mais que eles tenham a pressão, né, de qualquer decisão tomada agora, eles que vivem numa democracia e são eleitos ou reeleitos de 4 em 4 anos, versus a China, que tem um Xi Jinping que aprovou ano passado a permanência ilimitada no Partido Comunista Chinês, e com isso pode pensar mais no longo prazo, o próprio Ocidente está tentando segurar a China nesse crescimento que a China vem tendo, graças desculpa o termo, a imbecilidade, a estupidez do Donald Trump com relação àquela palhaçada, né, de America First, que eu sempre condenei desde o primeiro ano de mandato, dizendo que aquilo era o maior tiro no pé que os Estados Unidos podia estar dando e ele seria o pior presidente da história, porque como uma economia, né, uma potência hegemônica, ele não pode pensar em America First, ele tem que pensar na visão do todo, né? E ele abandonou os aliados, a OTAN, abandonou os parceiros asiáticos e a China fez a festa. E agora Biden, Austrália e Inglaterra estão tentando fazer aquele cordão sanitário lá para segurar esse crescimento chinês. Então a gente viu a China praticamente, né, zerando as importações de carvão da Austrália e direcionando tudo para a Indonésia. Só que esses movimentos, né, não são simples de serem feitos, né? Existem mercados futuros, existem derivativos nesses países, e aí a gente está vendo aí o impacto disso no carvão, o impacto disso no petróleo, o impacto disso no gás, que agora a bola da vez, 40% de alta, de pico de alta num único dia, no gás futuro, para dezembro, é uma boçalidade. Isso traz mais inflação global, mais inflação, e a questão do tapering fica cada vez mais premente de que não tem como ser abortado o tapering por conta, o mercado começou a corrigir, está caindo, né? Como aconteceu nas últimas 2 reuniões do FONC, que se sugeria o tapering começando em outubro, etc., o mercado caía, aí vinham os Fed Boys apagar um incêndio, dizendo, não, temos que esperar aí o final do ano, né? A variante Delta, a economia está sentindo. Acabou de sair a ADP, muito acima do esperado, os números de geração de empregos, ou seja, o payroll sugere a mesma coisa. Então, se tinha alguém apostando que o payroll poderia vir decepcionando, né, e com isso o Powell empurrar o tapering para o final do mandato dele, em janeiro, fevereiro, botaram água no chope. O payroll veio excelente, né? Ontem a gente teve um ISM e um PMI americano muito acima da expectativa, especialmente o ISM, que é de serviços, e ISM de serviços bombando. A gente sabe que a inflação de serviços é a mais difícil de domar, de controlar, tá? E os Estados Unidos é uma nação com forte peso de serviços no seu PIB. Então, a gente sabe que o ESM bombando é a inflação sendo contratada, né, de salários, etc. O PU vai trazer esses dados de salários sexta-feira, de vagas criadas, etc. Então, os yields americanos, né, que desde janeiro eu falo que é o gráfico mais importante para todo grafista que gosta de fazer intermarket análises, que é a coordenação, a conexão, né, entre os 4 grandes mercados, bonds, commodities, moedas e ações, né, os bonds, que são o maior mercado do mundo em termos de volume financeiro, os yields de 10 anos eram para ser monitorados com uma lupa o ano inteiro, e dito e feito, né? Primeiro trimestre deu uma explodida, atingiu 1,75% ao ano, que era o esperado no início da primeira semana de janeiro, né? Quando saem os primeiros relatórios dos analistas globais, era esperado esse valor para dezembro, atingimos no dia 30 de março,
e depois passamos por uma correção e voltamos a subir, armamos pivô de alta, vimos essa escalada forte dos yields, e com isso o SP500 entrando em tendência de baixa, né? Tendência de baixa já secundária, já estava em tendência de baixa terciária, está em tendência de baixa secundária, e se nada mudar, daqui a pouco entra em tendência de baixa primária, o que para a gente é o cenário de tempestade perfeita, só que lá, como eu falei, também está se criando um cenário de tempestade perfeita por conta de inflação, de tapering, de crise energética, de oferta e demanda, né? A falta de entrega de produtos, de insumos para várias indústrias, está levando as indústrias entre escolher, por exemplo, indústria automobilística, entre escolher produzir carro popular, que a margem é pequena, a competição é grande, e carros de luxo, que a margem é maior, né? Estão escolhendo a produção de carros de luxo, né? Já que não tem chip suficiente para todos os carros serem produzidos. Então, mais inflação sendo puxada para cima. Enfim, o cenário tá horroroso e os gráficos simplesmente refletem isso, né? Naquela máxima do Charles Dow, o pai da análise técnica, criador da teoria de Dow, né? Que dizia o seguinte: o preço desconta tudo. Tudo que a gente está vendo agora está no preço. Está no preço. O que eu acho bizarro é tanta gente, talvez porque nunca antes a gente teve tantas pessoas físicas atuando no mercado financeiro, tem tanta gente do sell side ao buy side negando tudo que a gente está vendo nos gráficos e tudo que a gente está vendo também na questão macro. O macro e o gráfico está 100% conectado, né? O Intermarket Análise está 100% conectado. E todo mundo negando, todo mundo fazendo preço médio, todo mundo achando que é fundo, todo mundo achando que é buy the dip, tem que comprar. Cara, se alguma coisa acontecer, não me surpreenderia se uma Fed, etc., jogasse o tapering para janeiro, fevereiro. Cara, estamos desde 2008, né, fazendo quantitative easing infinito, mais 3, 4 meses, 5 meses até acabar o mandato do Powell, por que não? Né? Então, o mercado pode até voltar à tendência de alta no SP500 e dar um alívio para a gente. Mas agora, a gente não pode apostar nisso. Sabe? Apostar que o Fed vai salvar o Brasil, o Ibovespa, né, ou o mercado americano. Da onde o nego tira isso? Sabe? Da onde? Qual é o passarinho que canta na cabeça do cara e o cara, não, vamos comprar porque vai haver uma salvação. Isso é aposta. O profissional não faz aposta. O profissional lê nas entrelinhas o que está acontecendo ou, né, na pior das hipóteses, segue o gráfico, que é o gráfico, né, apesar de no Brasil ainda ser muito vilipendiado, zoado, desacreditado, foi criado simplesmente pelo fundador do Wall Street Journal, do índice Dow Jones, usado aí no mundo inteiro com muito respeito, respeitado no mundo inteiro. Todo mundo acaba olhando, queira ou não queira, para ver a direção, só que vê a direção para baixo e continua apostando que não, é fundo. E aí, às vezes, a gente tem um histórico de acertar fundo e acha que vai sempre acertar. Só que esse que é o problema dos amadores, né? Vai tentando acertar fundo, acerta 1, 2, 3 vezes, dependendo do que está fazendo, de alavancagem, derivativos, basta uma vez errar para quebrar. E é o que eu estou vendo. Pessoas desesperadas me contactando, falando comigo, né? E se metendo em derivativos sem ter a mínima ideia, né? Estratégias do pozinho, que é o mito mais furado do mercado financeiro de opções. O pessoal insiste nisso, né? Que vai dar a porrada da vida comprando pozinho. Pessoal operando alavancado, né? Até porque está super comprado até o talo, não tem mais caixa. E numa tentativa infrutífera de tentar recuperar, né, a parte do prejuízo, né, já que não tem grana para comprar mais papel no fundo, continuar fazendo preço médio, faz o quê? Entra com derivativos, né, que são baratinhos, compra pozinhos, se enche de opções, usa a própria carteira como margem, e quando vê, tá tudo errado. Vamos ver aí
Somente essa galera que entrou nesse último ano, maior destruição de riqueza aí na Bolsa Brasileira dos últimos tempos, por conta desse amadorismo, e os profissionais que deveriam estar orientando ficam vendendo promessa, do sell side ao buy side. Né? Nessas horas, o Buffett é a pessoa mais lembrada de todos os tempos. Quando as ações de growth explodem 100%, 200%, né, que o pessoal fala que não tem fundamentos, o Buffett é um velho gagá. Quando o mercado desaba, todo mundo lembra dele e fala, não, é longo prazo.